E já estamos de volta ao vivo pela Diário TV Canal 4 com o programa Luiz Costa, lembrando as meninas 17 para 18 anos até os 26 anos, que são as últimas semanas de inscrição para o Miss Teresópolis Oficial 2020. As inscrições devem ser feitas no Estúdio de Beleza Jorge Costa, na Rua Muqui número 9, em frente à Receita Federal, de terça a sábado, das 9h30 às 18h30. Vá ao Estúdio de Beleza Jorge Costa e faça já a sua inscrição. Bom, gente, como eu disse no início da abertura do programa, nós vamos falar sobre a reforma da Previdência. É um assunto muito polêmico, que tem várias opiniões, enfim, está tramitando isso de várias formas, e a gente trouxe o professor Marcão, que tem uma opinião muito objetiva, muito esclarecedora, e é muito importante a gente saber o que pensa um professor que, na verdade, conhece bem o assunto, para que a gente possa informar você de todas as faixas etárias, de todas as classes sociais, justamente para poder entender um pouco sobre esse assunto. Boa noite, professor Marcão, tudo bem? Boa noite, e todas as faixas etárias também. Também. Professor, primeira pergunta que eu queria fazer para a gente entrar nesse assunto. Sim. Você é contra ou a favor da reforma? Eu sou parcialmente a favor da reforma. Então vamos lá, por que parcialmente? Porque a gente precisa entender o seguinte, a Previdência, né, ela é um conjunto de fatores. Foi o que eu gosto de explicar. A gente tem a Previdência chamada regime geral e tem o regime próprio. O regime geral é o quê? Todo mundo tem uma carteira assinada, em qualquer condição. Regime próprio, os servidores concursados, famosos estatutários. Então, o regime geral da Previdência, ele vem se mostrando ao longo do tempo, só o geral, ele não é deficitário. Tá? O regime geral da Previdência, até 2014, inclusive, ele estava superavitário com muita folga, porque havia a economia era muito forte. Depois de 2014, com a recessão, com o índice de desemprego aumentando, chegando a quase 13 milhões de desempregados, você teve naturalmente uma perda de arrecadação, e aí você passou a ter o regime geral na condição de deficitário. O regime próprio, que é o regime dos servidores, de todos os níveis, em particular do federal, esse é efetivamente deficitário. Esse regime é o regime que tem os grandes salários, esse é o regime que tem os famosos marajás, e é esse regime que tem que ser abordado e não o geral. Perfeito. Por isso que eu sou parcialmente a favor, ou seja, eu acho que tem que ser mexido no regime próprio dos servidores, sim, mas eu acho que o nosso regime, o regime de todos os brasileiros que são contribuintes, enfim, que é a maior massa produtora, ela talvez o ajuste de idade, com certeza, por causa da mudança da nossa situação da pirâmide etária, mas no restante, eu acho que está de acordo. Perfeito. Vamos falar sobre a questão dos bancos, né? da Associação dos Bancos de modo geral. Por que eles são contra essa reforma? Os sindicatos... O sindicato, é isso. Os banqueiros são absurdamente a favor. Sim. Os bancários são absurdamente contra. Por quê? Por quê? Eu vou explicar. A gente precisa entender que a nossa Constituição, né, se não me engano, no artigo 175, eu não faço de cor, sou péssimo com número, apesar de ser professor de física, ela definiu o que a gente chama de assistência social, ou regime geral de assistência social. E aí você tem saúde, você tem a previdência e você tem a assistência social. Nessa assistência social estão as pessoas que têm deficiência, as pessoas que não podem trabalhar porque já atingiram uma certa idade. E aí nós temos o que a gente chama, por exemplo, que é o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que não é aposentadoria, as pessoas confundem. Sim. Porque uma grande parte dessas pessoas que acabam tendo acesso a isso são pessoas com mais de 65 anos. Então aposentou. Não, você não aposentou. Você passou a ter direito a um benefício. E aí, esse benefício não tem 13º, por exemplo. Verdade. Então, o que acontece? Essas pessoas, né, elas hoje, em particular do BPC, eu gosto de tocar nesse ponto, muita gente diz assim, a pessoa passa a ter um benefício e ela não contribuiu para isso. Essa é uma das maiores mentiras, vou repetir, mentiras que existe. Porque o benefício ele é composto de uma cesta de contribuições, entre elas o CONFINS, que é a contribuição de fim social. A bala, o chiclete, a conta de luz, o caderno, a roupa, a maquiagem, tudo que você compra, tudo que você utiliza em termos de serviço, qualquer coisa você está contribuindo com o Fundo Social. Sim. Então, na verdade, todo mundo contribui. Porém, como é um benefício, apenas as pessoas que são desassistidas socialmente ou que têm uma condição especial que não podem trabalhar é que recebem esse benefício. Então, a primeira grande coisa que tem que deixar bem claro, assistência social, todo mundo contribui. E só alguns podem ter direito.
Previdência social, não. Previdência social, que é a aposentadoria, essa sim, aquele que contribui tem direito. E aí o que você tem? Hoje, você tem um suporte financeiro feito por contribuições sobre o lucro líquido, CSLL, né? Sobre contribuições feitas, por exemplo, como PIS e PASEP, no caso PIS, PASEP é do servidor, como, por exemplo, contribuições da arrecadação de loterias. Tudo isso aí compõe um conjunto de suporte a esse conglomerado, que envolve assistência social e previdência. Então, a pessoa que está na previdência, que ela vai ter direito ao salário dela, né, ela tem que ter um tempo mínimo de contribuição, que hoje são 15 anos. Então, o que você tem hoje? Por que as pessoas falam assim? Por que os sindicatos bancários, né, é radicalmente contra? Porque você tem uma situação muito clara. Aposentar tem que contribuir. Ok. Perfeito. Hoje você tem uma condição de empregabilidade para que eu possa contribuir. Eu só vou contribuir se eu estiver empregado formalmente. Sim. Então, ao longo, se hoje eu tenho 15 anos de contribuição ou 25 anos de contribuição obrigatória para que eu possa ter direito à minha aposentadoria, eu posso, ao longo de um período de 60 anos de vida, se eu comecei a trabalhar aos 20, então eu tenho 40 anos como uma população economicamente ativa, como PEA, né? Eu posso ter tido vários períodos que eu não trabalhei formalmente, ou fiquei desempregado, ou tentei montar um negócio próprio. Então, essa proposta da reforma da Previdência, ela quer garantir, ela quer condicionar que só com 35 ou 40 anos de contribuição efetiva, você vai poder ter direito. E aí você faz a conta. Uma pessoa que comece a trabalhar com 20 anos, ela tem que passar 40 anos ininterruptos sem deixar de contribuir, para quando chegar aos 60, ter direito à aposentadoria. E isso é o que a gente chama de trabalhar, de morrer. Você vai morrer e não vai ter acesso à previdência. E a gente sabe que o índice de desemprego é muito grande, você às vezes passa anos e anos sem trabalhar. E aí entra num processo complicado, né? E aí a dificuldade aumenta. E aí como é que funciona? Hoje a Previdência, ela é, como eu chamei, todo mundo contribui, inclusive o Estado, através dos impostos. Né? E qual é a proposta do governo? Que é o que tem hoje no Chile, que é o que tem no Japão, né? É a proposta de você deixar de ter uma contribuição onde todo mundo contribui e você agora vai ter a sua contribuição. Então, você vai ser responsável exclusivamente pela sua contribuição. E aí nós temos um problema. Um problema cultural, um problema educacional e um problema conjuntural. Qual é o problema cultural? Eu quero que você me diga quantas pessoas você conhece que juntam 40 mil reais para comprar um carro. Pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas. As pessoas vão financiar, porque não existe o hábito da poupança. Então, existiu durante um período, né? Agora nosso país não tem, culturalmente, nosso país não tem o hábito de poupar. Você não vê as pessoas juntando para comprar. É difícil. Você vê as pessoas financiando, exatamente, mas não juntando para comprar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é a questão da parte do trabalho. Muita gente, né, não vai ter a capacidade técnica mesmo de, vou separar aqui 4,5% do meu salário para botar numa poupança. Não vai. Não faz. Não faz. Eu acho que nem dá também. Muitas vezes nem dá. A pessoa às vezes não tem. Eu convivo com várias classes sociais e muitas vezes as pessoas não têm, usa o seu salário para pagar a sua faculdade, ou a sua vida, o seu apartamento, etc. E não sobra, às vezes, nem R$50 para fazer nada. Eu converso com várias pessoas e elas não tenho nem dinheiro porque eu não consigo nem... O famoso mês acabou. O salário acabou, ainda tem 30 dias. Aí você fala, mas é R$50. Aí a pessoa fala, mas eu não tenho R$50. É incrível, mas isso acontece. Então, como é que a gente trabalha? Essa é uma questão interessante. Quando foi criada a Previdência na Constituição, o que foi pensado é um Estado que protege. Sim. Então, por exemplo, quando você recolhe o FGTS, que não tem nada a ver com a Previdência, é um dinheiro que você está juntando ao longo da sua vida, que quando você se aposenta, você recebe. É tipo uma poupança forçada. Que se você, se eu pudesse, eu não juntaria o FGTS, eu não teria meu FGTS descontado, mas quando você chegar lá aos 60, 62, 65 e for se aposentar e receber esse FGTS, ou quando você chegar aos seus 45 poder pegar esse FGTS e financiar ou dar de sinal no imóvel, você vai ver o quanto foi importante ter juntado. Mas você com 20, 21, 22, você fala, poxa, eu tenho R$1.000 de salário e recebo só 800 e pouco, 900 e pouco, porque 170 do meu FGTS é retirado. Então, essas são questões que faz parte de uma visão ampla, em que o Estado, né, dentro da figura do Estado Social, que é essa a ideia da Constituição, ele cuida para que no futuro você não fique desamparado.
E aí os bancos estão super a favor da Previdência, da reforma. Por quê? Porque aí você vai ter que juntar dinheiro. E aí cada banco vai tentar captar para si que você deposite no plano de previdência deles. Porque eles vão te dar um ganho a mais, que nem o CDI, por exemplo. Sim. Vão te dar um X a mais para que você ponha nele. E aí ele cada vez mais vai ter dinheiro para poder administrar. E aí tem um detalhe muito interessante. A gente precisa entender que, infelizmente, no país, é uma questão de cultura. Quem mais trabalha e tem menos salário é o que paga mais imposto e sustenta o Estado. A pessoa, por exemplo, se a gente ganha, você tenta imaginar o seguinte, imagine que você tem um custo de vida de R$5.000 Sim. e você está ganhando R$40.000. Então sobra 35 mil. O que você vai fazer com esse dinheiro? Eu vou aplicar. Quando você aplica qualquer aplicação, da mais conservadora, mais arrojada, quando você começa a receber os dividendos, você não paga imposto sobre isso. O Brasil não tributa nenhum tipo de dividendo. Então, quanto mais dinheiro sobrando você tem, portanto, quanto mais rico você é, Sim. menos imposto você paga para o Estado. Portanto, menos você ajuda o país. Quanto mais pobre você é, mais imposto você paga. Por quê? Porque se eu ganho 5 mil e meu custo de vida é 5 mil, eu pago aluguel, eu pago luz, eu compro comida, eu consumo serviços, e todos eles são tributados. Por isso que a gente fala que o Brasil tem uma sobrecarga de imposto no consumo e nenhuma carga nos dividendos e nas grandes fortunas. Então a gente precisa entender isso para que a gente perceba que, primeiro, tem um rombo na Previdência, sim, do setor público. Por isso os estados estão quebrando, por isso a Tereprev está com problema aqui em Teresópolis. Setor público tem que mexer ali? Tem que mexer ali. Esse é um ponto. O setor geral, a maioria da população, não. Eu não tenho que pegar hoje. É um absurdo você pegar hoje uma pessoa com necessidades e dizer, você vai receber R$400. Gente, isso é um absurdo. Um remédio de pressão custa em torno de R$180. Até mais. Ou até mais. Então, assim, e aí a gente percebe o que está por que é o que eu chamo das pessoas, que quando você assume, quando alguém está num cargo público, não importa se foi nomeado, se fez um concurso público ou se foi eleito. A pessoa tem que ter sensibilidade social. Então, quando você tem um ministro da Fazenda que fala tem que segurar 1 trilhão, não importa onde vai cortar, ele não tem a percepção de que se ele tirar R$600 de uma pessoa que recebe hoje um BPC, ele vai levar essa pessoa para uma condição de vida abaixo do IDH, médio, mais, sabe? Ele vai jogar essa pessoa na condição de miserabilidade. Então, assim, a gente precisa entender isso. Aonde tem que ter reforma da Previdência? Setor público. É preciso que tenha lá. Tem que ser mexido. Então cabe uma pergunta para você. Existem muitas empresas que não contribuem. A gente é sabido que elas não contribuem e o governo não pune. Por quê? Bom, vamos lá. Funciona mais ou menos assim. Você tem uma pessoa, uma empresa que está te devendo dinheiro. Vamos pegar nosso caso aqui, prefeitura. Então, eu tenho uma empresa que emprega 80 pessoas e ela não recolhe IPTU e não recolhe ISS. Ela está acumulando. E eu estou com um problema. Ela não está pagando. Eu resolvo, depois de muito tempo, vários governos, eu preciso te cobrar, você vai ter que pagar. E aí a empresa fala, mas se eu for pagar isso tudo, eu vou quebrar. E se eu quebrar, eu vou botar 60 pessoas na rua. E se eu quebrar, é menos atividade econômica no município. E aí o poder público olha com um olhar social para essa empresa que sonegou durante anos e faz um refis. É isso, o tal do refinanciamento. Eu pego essa dívida, dou um desconto de 80% nos juros e faço um rolamento dela por 30 anos. Isso é o Estado assumindo socialmente uma dívida que essa empresa deveria pagar e não pagou. Na hora que a gente vai falar e colocar isso para o cidadão, onde eu tenho uma pessoa pobre que não conseguiu trabalhar com carteira assinada, vai chegar aos 65 anos, ela pode BPC, você escuta um comentário, não, o Estado não pode ser tão grande, percebe? Então, o que o Estado tem que fazer hoje? Ele tem que cobrar efetivamente dessas empresas. Como ele pode fazer isso? Analisando caso a caso. E, de fato, existem empresas que, se pagarem tudo, quebram. Por exemplo, não sei se quebram. A gente tem um exemplo aí de uma grande emissora de TV. Uma das maiores do país e quem sabe do mundo.
e que não contribui. Não recolhe. Não recolhe. Muito bem. A gente é sabido, todo mundo sabe, e o governo não faz absolutamente nada. Dizer que essa empresa vai quebrar, eu não acredito, porque a quantidade de patrocinadores com muito dinheiro, é com muito, não é com pouquinho, não, é com muito dinheiro, faz com que essa empresa cada vez esteja maior, muito criticada, mas cada vez maior, ela não vai quebrar se ela regularizar a situação. Aí que eu falo. Aí as pessoas cobram isso porque veem nitidamente que tem empresas que não vão quebrar. Ou talvez algumas possam ter algumas dificuldades, mas essa especificamente que a gente está falando, que eu não preciso citar nome, a gente vê que ela não vai quebrar. A gente tem. Isso é um detalhe interessante. O que tem que ser feito? Existe uma coisa do poder público chamada poder de polícia, né? Que é o que quando você, por exemplo, eu não paguei o IPVA do meu carro e aí meu carro é apreendido, né? Ou, enfim, você não pagou o IPTU e aí o seu imóvel vai a leilão. Isso é o poder de polícia. Então, o Estado tem esse poder de polícia. Sim. Então, o que ele pode fazer? Ele pode sequestrar os bens móveis e os bens não móveis, que são as ações dessa empresa, como uma forma de garantia de pagamento. Isso é feito numa ação judicial super comum, né, ou feito num acordo, num ajuste, que pode ser tomado caso a caso. Então, cabe aí, no caso da Secretaria da Receita Federal, através dos seus órgãos, né, entrar em contato com essas empresas e fazer um chamamento e uma proposta. É mais ou menos assim, você tem uma dívida gigante, aí um dia você recebe uma carta com uma promoção, olha, vamos dar um descontão para você e vamos parcelar em tantas vezes. O próprio credor propõe essa dívida, esse parcelamento. O governo pode fazer isso. Não faz por quê? Não faz porque não prioriza. Não faz porque não tem vontade política. Não faz porque dá trabalho fazer isso. Mas o problema não está aí. O problema é que tem que dar trabalho mesmo e tem que cobrar devidamente para que isso não aconteça, esses rombos aí não aconteçam. Agora, para a gente finalizar essa nossa entrevista, porque como eu falei, o assunto ele é muito grande. Ele não cabe num bloco só do programa. Ele acaba sendo discursivo e cada um tem a sua visão. Você fez uma analogia recentemente num vídeo que você colocou falando sobre a questão da monarquia. Sim. E eu queria que você finalizasse, além de dizer qual é a solução que você vê para que a gente consiga um consenso e o que o governo precisa fazer definitivamente para que seja aprovada essa reforma, eu queria que você fizesse exatamente o que você fala no seu vídeo em relação a essa comparação com a monarquia, com essa questão Sim. toda. A gente tem hoje, assim, houve uma reforma de Previdência feita pelo governo Lula, que criou o Fundo de Previdência, né? Ou seja, é o FUNPRESP, né? Tem o Fundo de Previdência Complementar do Executivo e do Legislativo e o FUNPRESP Júdice do Judiciário. O que é isso? É Previdência Complementar. Então a ideia é que você tem um teto, e o teto hoje está em 5 mil e pouco. Então, vamos supor, eu tenho hoje um policial federal que está com 15 anos de serviço, hoje ele ganha R$19.600. Então, ele vai poder aposentar com o teto da Previdência, que é 5 mil e pouco. Para ele complementar, ele pode, né, fazer a previdência complementar dele, que é pública e não privada. E onde é que está a questão da monarquia aí? Ele vai contribuir com 4%, com 5% do salário dele, né, ao longo do tempo que ele até ele chegar à idade. O problema é que esses 5% não são 5%, são 10%, porque ele contribui com 5% e a União contribui com 5%. E a gente na iniciativa privada não tem isso. Se eu resolver fazer uma previdência privada, eu vou botar R$100 por mês, o meu patrão vai botar R$100 por mês lá, eu vou dar 200. E hoje, o fundo de previdência, né, as empresas de previdência complementar governamentais da União, elas têm uma construção dessa forma. O servidor contribui com X e a União contribui com X, então ele vai ter 2X sendo depositado ali. Só que a União, quem somos? Somos nós. É verdade. Então, ali eu tenho um privilégio, né? Há quem argumente que ele tem isso porque ele não tem FGTS. Ué, então passa a recolher FGTS, mas eu não quero que o meu dinheiro seja usado para contribuir com a previdência de uma outra pessoa, né? Que é o que acontece hoje. Então, esses são pontos bem específicos que eu não estou vendo sendo abordado, não estou vendo sendo questionado. Então, para a gente finalizar, olhando para aquela câmera lá, eu queria que você chamasse atenção para as pessoas. Na sua opinião, na sua leitura, o que tem que ser feito para que a gente consiga realmente um consenso desse projeto? Bom, a primeira coisa que tem que ser feita é separar o que é regime próprio dos servidores, que esse é deficitário, tem que ser mexido, é nesse que tem os multissalários, as aposentadorias gigantescas,
do regime geral. Isso é a primeira coisa que tem que ser feita. Segunda coisa, a gente efetivamente precisa de crescimento econômico, de geração de riqueza. Porque o que faz a Previdência geral ter contribuição é a produção econômica. Então, quanto melhor for a economia do país, quanto mais gente empregada, quanto mais gente consumindo, mais imposto você recolhe, mais contribuição de fim social, o CONFIS você recolhe, e mais você cresce o bolo da Previdência. E era assim até 2014, nós tínhamos um crescimento na casa de 3%, 4%, e depois da recessão a gente passou a ter um déficit, porque nós perdemos emprego. Então esse é o segredo. Previdência pública tem que ser analisada, separada da Previdência Geral, para que a gente corte os privilégios. Bom, professor Marcão, eu só tenho a agradecer a sua visita ao meu programa. Eu acho que a gente conseguiu, de uma forma ou de outra, abranger todos os pontos necessários e primordiais para que a gente possa entender um pouco mais do que está acontecendo no nosso país em relação à Previdência Social. E eu acho que essas dúvidas a gente conseguiu esclarecer e eu acho que foi muito importante a sua visão para que a gente pudesse realmente, a partir daqui, começar a prestar mais atenção e nos posicionarmos diante de tal situação. Eu agradeço muitíssimo a sua presença. Obrigado pelo seu carinho. Como eu te falei, o tempo é curto, o assunto é muito abrangente e precisa de mais tempo, mas uma hora a gente vai conseguir falar mais tempo. Eu vou conseguir fazer 2 blocos com você e a gente vai poder tirar mais dúvidas. Muito obrigado pelo seu carinho. Eu que agradeço o convite. Eu que agradeço. Bom, gente, não sai daí que depois do intervalo dos comerciais eu volto com mais programa Luiz Costa, ao vivo pela Diário TV Canal 4. Até já.